Bom dia a todos. A graça e a paz de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 14, verso 32. Marcos 14, verso 32. Marcos 14, 32. Antes de lermos, feche os seus olhos, vamos orar. Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Nós queremos Te receber aqui com o coração aberto. Queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir o que Tu tens a nos dizer através da palavra que inspiraste. Ajuda-nos a abrir os nossos corações. Dá-nos entendimento. Coloca luz nos nossos olhos. Audição em nossos ouvidos. Tira o véu de nossos corações. Que nesta manhã haja aqui um espírito de revelação e de aplicação da Tua palavra às nossas vidas. Espírito Santo, nós Te damos o louvor, a honra, a glória, a adoração, a majestade. Tu és Deus conosco. Tu foste enviado pelo Pai e pelo Filho para estar conosco. Tu estás aqui nesta manhã. Tu és como o ar que respiramos neste lugar. Não podemos ver, mas podemos sentir. E eu te peço que o Senhor se mova como um vento aqui nesta manhã. Não um vento frio como o que está lá fora, mas um vento quente, que sopre nesta manhã, neste lugar, em nossas vidas, um vento quente da Tua presença, do Teu mover, que saiamos daqui com o coração aquecido, que saiamos daqui incendiados por Ti. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Diz assim a palavra do Senhor: então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui, enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro: você está dormindo? Não pôde vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta! Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Nesta manhã, a partir desse texto,
gostaria de tratar com vocês sobre aprendendo com Jesus a como lidar com as tribulações. Diga comigo, aprendendo com Jesus a como lidar com as tribulações. Mais uma vez, aprendendo com Jesus a como lidar com as tribulações. O texto que nós lemos relata para nós a história de Jesus no Getsemane, um dos momentos, sem dúvida, de maior tribulação na vida do nosso Salvador e Senhor. Vamos ler o texto mais uma vez, com esse tema em mente, e logo depois vamos à sua exposição. Diz assim o texto: então foram para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. Ele lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, ele disse a Pedro: você está dormindo? Não pôde vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Jesus no Getsemane, um episódio que antecedeu a sua prisão e crucificação, um momento de grande angústia na vida do nosso Mestre. O verso 32 nos diz: então foram para um lugar chamado Getsemane. A palavra Getsemane, no aramaico, significa prensa de azeite. Prensa de azeite. Naquele jardim, aliás, estava no chamado Monte das Oliveiras, onde havia muitos pés de azeitona. O que eram oliveiras? Eram pés de azeitonas. E por isso, então, aquele jardim tinha o nome de Getsemane, em referência às prensas que eram usadas para espremer a azeitona e dela retirar o óleo tão precioso, usado para diversas coisas, em diversas funções. Que nome apropriado! Talvez não houvesse nome mais apropriado para aquele lugar do que Getsemane, prensa de azeite. Assim, quando o texto nos diz: então foram para um lugar chamado Getsemane, poderíamos dizer: então foram para um lugar chamado prensa de azeite. Então foram para a prensa de azeite. Repita comigo, diga assim: então foram para a prensa de azeite. Prensa de azeite é lugar de tribulação. Prensa de azeite é o lugar onde Jesus foi espremido, esmagado, e é o lugar onde nós hoje podemos ser também espremidos e esmagados.
Vire para a pessoa que está ao seu lado e pergunte para ela: você já passou por uma prensa de azeite? Pergunte ainda: você está numa prensa de azeite? Se você já passou ou está, essa palavra é para você. E certamente todos nós ainda passaremos por situações como essas, que não vem apenas do diabo para nós. É verdade que muitas vezes o diabo nos espreme, nos tenta, nos prova, mas é verdade também que acima do diabo está Deus, e Deus está no controle de todas as coisas. E podemos dizer que muitas vezes é o próprio Deus que nos leva para a prensa de azeite. E nesse texto nós podemos encontrar algumas atitudes que Jesus tomou na prensa de azeite. Atitudes que Jesus teve no Getsêmani, enquanto ali passava por aflição e por angústia. E essas atitudes são exemplos e modelos para nós de como podemos lidar com as tribulações, de como devemos agir quando estamos em tribulação. Primeira atitude, verso 32 diz: e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Sentem-se aqui enquanto vou orar. O verso 35 ainda diz: indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava, para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E ainda no verso 39 está escrito: mais uma vez, ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Na prensa de azeite, Jesus orou persistentemente. Não orou apenas uma vez, não orou nem apenas duas vezes. O texto nos diz que por pelo menos 3 vezes ele se retirou para orar. Em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, o apóstolo Paulo diz: orem continuamente. Em outras versões está escrito: orai sem cessar. Se a ordem de Paulo é para que nós oremos continuamente, se a ordem de Paulo é para que nós oremos sem cessar, isso inclui as tribulações. Orem quando tudo está bem. Orem quando tudo está mal. Orem quando vocês estão passando por tempos tranquilos e pacíficos. E orem também em meio à tribulação. É curioso o seguinte: 2 extremos em relação à oração nós encontramos no que se refere à tribulação. Há pessoas que só oram quando estão atribuladas. E quando a tribulação passa, deixam de orar, deixam de buscar a Deus. E há pessoas que, por outro lado, na tribulação, param de orar. Quando está tudo bem, oram. Mas quando a tribulação vem, o coração fica tão agitado, a mente às vezes fica tão fora de equilíbrio, que fogem de Deus, que ficam ressentidos aparentemente com Deus, correm dele. Mas Jesus, em sua tribulação, o que ele fez? Ele orou, e ele orou persistentemente. Então, repita comigo, diga: ore persistentemente. Segunda coisa que Jesus fez na tribulação, e que é um ensinamento para nós hoje, de como lidar com as tribulações. Diz o verso 32 ainda, aliás, desculpem, 33. Levou consigo Pedro, Tiago e João.
levou consigo Pedro, Tiago e João. No momento de tribulação que enfrentou, Jesus, apesar de ser Deus, e apesar de ser um homem perfeito, um homem em quem não havia uma falha sequer, um defeito sequer, Jesus não enfrentou sua tribulação sozinho. Ele levou consigo seus 3 discípulos mais chegados. E um deles ainda se auto-intitulava o discípulo a quem Jesus amava. Pedro, Tiago e João, podemos afirmar, eram amigos de Jesus. E Jesus os levou consigo quando passou pela tribulação. Para passar pela tribulação. Abra comigo lá em Eclesiastes, capítulo 4, verso 9. Eclesiastes, Velho Testamento. Depois de Provérbios, capítulo 4, verso 9. Diz assim, Eclesiastes 4, 9 a 12. Eclesiastes 4, 9 a 12. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga CCM. Opa! Muito bem. Diz o texto: é melhor ter companhia do que estar sozinho. É melhor ter companhia do que estar sozinho. Por quê? E aí o sábio vai nos apresentar as razões para isso. Porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. O que o sábio está nos dizendo aqui em Eclesiastes? Que sábia é a atitude de enfrentar as adversidades da vida acompanhado. E que tolice é enfrentar as tribulações sozinho. Jesus era sábio, não era tolo. Por isso, repito, apesar de ser Deus, apesar de ser homem perfeito, levou consigo a Pedro, Tiago e João para enfrentarem com ele aquele momento tão difícil. Eu pergunto a você, quem são os seus amigos? Quem são aqueles com quem você conta na hora da sua adversidade? Talvez alguns aqui digam, não tenho amigos. Então está aí uma boa oração que você pode fazer a Deus. Deus, dá-me amigos que me ajudem a passar por minhas tribulações. Terceira coisa que Jesus fez ao passar por tribulações e que é um exemplo para nós. Diz o texto, verso 33, e começou a ficar aflito e angustiado. E começou a ficar aflito e angustiado. Jesus, nas tribulações, experimentou fortes emoções negativas. Jesus, nas tribulações, experimentou fortes emoções negativas. Não sei eu porquê, mas na igreja evangélica, em geral, há uma repulsa às emoções negativas. E não apenas na igreja evangélica, mas no Brasil e quiçá no mundo inteiro.
tendemos a rejeitar as emoções negativas, como se fossem ruins, péssimas em si mesmas. Como se não fosse algo normal sentir tristeza, aflição, angústia. Pois bem, eu digo a você, repito, Jesus era um homem perfeito. Nele não havia pecado, nele não havia maldição, nele não havia defeito algum. Era um homem ideal. Era e é o padrão de humanidade para todos nós. E esse homem perfeito ficou aflito e angustiado. De onde podemos concluir que aflição e angústia, em certa medida, não são consequências do pecado, e muito menos pecado. Quantas vezes pessoas deprimidas já ouviram: você está em pecado, por isso está deprimido? Ou, se você está deprimido, isso é um pecado. Há pouco tempo foi lançado um desenho animado, que apesar de desenho animado, é muito adulto, chamado Divertidamente. Quantos aqui assistiram? Se você não viu, assista. É bem adulto. Mas a grande questão desse filme é a tristeza, o personagem que representa a tristeza, uma bonequinha, não sei bem o que é aquilo, né? Mas uma bonequinha azulzinha é constantemente rejeitada e colocada de lado, como se a participação dela não fosse importante, como se ela não fosse bem-vinda. E a personagem da alegria, de cor amarela, constantemente queria estar no controle, e sempre que surgia a oportunidade de a tristeza agir, a alegria colocava de lado, como se qualquer ação dela fosse prejudicial e negativa. E no final da história, todos ali entendem, a alegria entende, a tristeza entende, que a tristeza tinha um papel importante na interpretação de muitos fatos da vida. E que não é porque a tristeza colocava a mão em alguma coisa, que aquilo estava perdido para sempre, que era algo ruim a ser descartado. Nós precisamos aprender a lidar com a tristeza. E ela não deve ser nem supervalorizada, é óbvio, não estou fazendo aqui apologia à tristeza, mas também não deve ser desvalorizada, reprimida, reprogramada, como se não estivesse ali. Deve ser com equilíbrio experimentada. Quantos eu já vi, em um tempo de perda, após uma tragédia em sua vida, por ser crente, por ser evangélico, por dentro quebrado, mas a resposta à pergunta, como você está, foi: estou ótimo, em Cristo sou mais do que vencedor. Vocês não entenderam o que eu falei? É ou não é? Josafá, eles não entenderam o que eu falei. Vou repetir. Quantas vezes a pessoa está quebrada por dentro, licitamente? Acabou de perder o marido, a esposa, o filho, o que quer que seja. É crente, é evangélico. Perguntam para ele como ele está. Ele bota o sorriso no rosto e diz: estou bem porque sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Isso é verdade? É verdade. Alguns continuam não entendendo. Até o final, acho que vocês vão entender. O que estou querendo dizer é: não é pecado e não é um problema você dizer: estou triste, estou aflito, estou angustiado, não estou sabendo como lidar emocionalmente com a situação. É óbvio que, se você está bem, ótimo, diga: estou bem. Mas se você não está bem, diga a verdade a seu respeito.
Diga a verdade sobre o seu coração. Isso não é profecia da catástrofe. Isso não é reafirmar ou afirmar o que está ruim. Isso é ser honesto e sincero sobre o que está no seu coração. Jesus, naquele momento, não virou para os seus discípulos e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não disse para os discípulos: no mundo tereis aflições, mas ele disse: estou aflito e angustiado. E quantos de nós não recebemos ajuda porque posamos de inatingíveis? E pessoas que posam de inatingíveis transmitem que não precisam de ajuda. E por isso, então, passamos sozinhos pela tribulação e não damos conta dela, e ela nos drena e nos destrói. Aprendamos com o exemplo de Jesus. Se você acha que o que eu estou falando é muito esquisito, estranho, pode ser mesmo. Porque normalmente o que nós ouvimos é um discurso triunfalista. Não de triunfo, mas de triunfo. Não, como é que é? Não de triunfo, mas de triunfalismo. São coisas bem diferentes. O texto sagrado é que nos diz que Jesus abriu a boca e confessou até mesmo, olha aí, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. É o texto quem diz. Ele experimentou isso. Fortes emoções negativas. E não tapou o sol com a peneira. Olhem o que Efésios 4:30, você não precisa abrir. Fala sobre o próprio Deus. Sobre o Espírito Santo de Deus. E Jesus era e é Deus. Ele diz ali: não entristeçam o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo pode ficar triste mediante nossas atitudes equivocadas, pecaminosas para com Ele. Jesus experimentou aflição e angústia na sua tribulação. Quarta coisa, que está ligada a essa terceira, o verso 35, aliás, desculpem, o verso 34, diz: e lhes disse, disse a quem? Jesus disse a Pedro, Tiago e João: minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem. Jesus, em sua tribulação, compartilhou com seus amigos o que estava sentindo. Compartilhou com seus amigos o que estava sentindo. Por que será? Será essa uma atitude espiritual? Meramente espiritual? Sim e não. Mas certamente ao abrir a sua boca e falar o que estava sentindo, Jesus passou pelo que a psicologia chama de catarse. É como abrir a panela de pressão e deixar o ar escapar. Ele abriu a boca, disse como estava se sentindo, disse o que o estava atribulando, e certamente isso aliviou um pouco a carga. Eu pergunto a você, você compartilha com pessoas suas aflições e angústias quando está em tribulação? Outra coisa mais, ligada ainda a isso, quinta coisa, ele fala: fiquem aqui e vigiem. No final do verso 34 ele diz: fiquem aqui e vigiem, ou seja, ele pede apoio aos seus amigos. Pede apoio. Me ajudem. Me apoiem. Me amparem. Enfrentem comigo essa tribulação. Fiquem aqui perto de mim, vigiando, alertas. Você pede ajuda quando está atribulado?
você se humilha ao ponto de reconhecer que está precisando de apoio quando está atribulado ou enfrenta tudo sozinho? Mas o texto segue em frente. Verso 35 diz: indo um pouco mais adiante. E se vocês já estavam me achando doido, agora vão achar ainda mais. Porque a sexta coisa que Jesus fez para enfrentar a tribulação foi ficar sozinho. Repita comigo, diga: ficar sozinho. Como assim? O texto diz: indo um pouco mais adiante, apesar de ter levado consigo Pedro, Tiago e João, em dado momento ele os deixou em um local e foi mais adiante, sozinho. Abram lá em Gálatas, capítulo 6, versos 1 a 5. Gálatas 6, de 1 a 5. Diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Reparem o verso 2. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Pois cada um deverá levar a própria carga. Olhem, reparem bem o que o texto de Gálatas nos diz. Primeiramente, levem os fardos pesados uns dos outros. Ou seja, na tribulação, peça ajuda. Leve pessoas com você. Compartilhe o que está acontecendo. Mas, por outro lado, Paulo também diz: cada um deverá levar a própria carga. Levem os fardos pesados uns dos outros, cada um deverá levar a própria carga. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, apesar de na tribulação nós podermos e devermos contar com a ajuda de pessoas, a tribulação não é delas, a tribulação é nossa. A responsabilidade não é delas, a responsabilidade é nossa. O fardo não é delas, o fardo é nosso. Elas podem nos ajudar a carregar o fardo, mas não assumir totalmente o fardo. Ou seja, quando passamos por tribulações, não podemos querer que os outros assumam o que é nosso. Não podemos nos escorar e descansar e nos lançar nas costas e nos ombros dos outros, colocando sobre eles peso que vai além da conta. O fardo é nosso, a carga é nossa. Contar com ajuda é uma coisa, entregar para o outro, cruzar os braços e sentar é outra. E quantos de nós, muitas vezes, confundimos as coisas? E aqui, mais uma vez, há dois extremos. Há aqueles que se fecham e enfrentam sozinhos suas tribulações, e por isso são tremendamente atacados e quase que destruídos,
Mas, por outro lado, há aqueles que querem ser carregados. E não andam com as próprias pernas, com a ajuda dos irmãos. Jesus levou Pedro, Tiago e João consigo, mas também ficou sozinho. Sétima coisa que Jesus fez. Diz aí, verso 35 e 36. Prostrou-se e orava, para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Jesus prostrou-se. E no final das contas ele disse: não o que eu quero, mas sim o que tu queres. Ou seja, ele se rendeu ao seu Pai. Se rendeu. Quantos de nós, ao brigarmos com uma tribulação, brigamos com o próprio Deus, que está nos testando a partir dela? Quantos de nós, ao rejeitarmos tempos difíceis, rejeitamos o próprio Deus, que através das aflições está nos prensando para extrair de nós um óleo precioso. Está nos apertando para fazer de nós pessoas melhores do que somos. Nós acabamos de ler o que, para mim, é uma das orações mais fantásticas da Bíblia. Uma oração extremamente ousada. Sabemos que o propósito maior da vinda de Jesus foi a morte na cruz. Sua morte e ressurreição significariam o clímax, o fechamento do plano de redenção de Deus para a humanidade. E logo antes disso, o que é que ele faz? Ele pede a Deus para ele não ir para a cruz. Ele começa dizendo: Pai, tudo te é possível. Pai, o Senhor pode fazer qualquer coisa. O Senhor é tão poderoso, e tão é verdade que não há impossíveis para o Senhor, que o Senhor pode até mesmo agora mudar todo o plano da redenção e me livrar da cruz. E com essa convicção e confiança que ele abre a boca e faz o pedido mais inesperado que Deus poderia ouvir: passa de mim esse cálice. Mas ao manifestar a sua vontade, ao expressar para Deus seu desejo mais sincero, ele conclui: mas seja feita a tua vontade e não a minha. Ele não queria a tribulação, ele não queria a aflição, ele não queria a dor dos cravos na cruz. Era legítimo isso? Claro que sim. Ninguém gosta de sofrer. E nem Deus gosta pura e simplesmente de fazer pessoas sofrerem. Mas Deus tem propósitos, de acordo com sua boa vontade. E naquele momento Jesus se rende e se prostra diante dos propósitos de Deus para a sua vida. Ele se rende a Deus. Ele se rende a Deus. O que me faz lembrar de um episódio extraordinário da Bíblia que está em Daniel 3,16. Abra lá, por gentileza. Daniel 3,16.
Daniel 3,16, o contexto aqui é: Sadraque, Mesaque e Abidnego seriam punidos por não adorar a imagem de ouro do rei. Daniel 3,16 diz: Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. O que aqueles 3 homens disseram aqui ao rei? Se o Senhor nos livrar, seremos fiéis a Ele. Se Ele não nos livrar, seremos fiéis a Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Rendição. Entrega. Em meio à tribulação. 8ª atitude que Jesus teve. Para você que está curioso, são 10. Está acabando então. Versos 37 e 38. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Meu Deus. Você leva os amigos com você e os amigos ainda pisam na bola com você. Mas veja só. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pode vigiar nem por 1 hora? Vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Meus irmãos e minhas irmãs, amigos e amigas, o que é que Jesus acabou de fazer com os seus discípulos em meio a uma das piores tribulações? Jesus ministrou a eles. Se você leu bem esse texto, nesses 2 versos que lemos agora, Jesus está repreendendo e ensinando os seus discípulos. Pois bem, o que Jesus mais fez durante seus 3 anos de ministério na terra? Repreendeu e ensinou. Ensinou e repreendeu. Ou seja, mesmo em meio à pior das tribulações, ele continua ministrando. Jesus não abandonou o seu ministério porque estava em meio a tribulações. Jesus não abandonou as suas ovelhas porque estava aflito e angustiado. Apesar de estar experimentando aflição e angústia, Jesus permaneceu ministrando aos seus discípulos. E não foi só dessa vez. Abra lá em João 19, 26. João 19, 26. João 19, 26 e 27. Diz assim o texto: quando Jesus viu ali sua mãe, e neste momento ele estava pendurado na cruz, quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho, e ao seu filho, aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Muitos não entendem o que Jesus fez aqui, vou lhes explicar. Nesta época, José já era morto.
falecido José, marido de Maria, pai de Jesus. Maria, então, era uma viúva, e Jesus era o filho mais velho, era o primogênito. E enquanto o filho mais velho tinha responsabilidades para com sua mãe, para com sua casa. Com a morte de José, Jesus herdou tudo o que era de José na sociedade da época. E ali, pendurado na cruz, ele não esquece suas obrigações. Ele não se esquece de sua mãe. E vira então para seu discípulo amado, mais chegado, mais próximo, e diz: mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Em outras palavras, João, tome conta da minha mãe para mim. João, tome conta da minha mãe para mim. Nem pendurado na cruz, Jesus se esquece de suas obrigações. Nem no Getsêmani, debaixo de aflição e de angústia, ele abandona suas ovelhas. Pelo contrário, suas ovelhas é que o abandonam. E quantos de nós, diante de uma tribulação em ministério, diante de uma tribulação e angústia, a primeira coisa que pensamos em fazer é deixar o ministério, é deixar a liderança de uma célula, é deixar de ministrar na igreja, é deixar uma responsabilidade confiada a nós por Deus. Jesus não fez isso. Jesus, mesmo em meio à tribulação, manteve seu ministério, seus discípulos e suas obrigações. Nona coisa, está acabando. Verso 39 a 41, fala assim: mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eu imagino a cena. Você já passou por isso, eu tenho certeza absoluta. Alguns, quem sabe, agora estão passando por isso. Os olhos pesados, né? E foi constrangedor. Eles não sabiam o que lhe dizer. 41. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse, ou seja, pela terceira vez, dormindo estavam mais uma vez. E ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Mas, meus amigos e minhas amigas, apesar de todas essas falhas dos discípulos para com Jesus, dos amigos de Jesus para com ele, nós não vemos em nenhum momento Jesus desistindo deles. Na tribulação, Jesus não desistiu de seus amigos quando eles falharam. E não apenas uma vez. Abram lá em João 21, 15. João 21, 15 a 19, registra para nós a chamada restauração de Pedro. Pedro nega Jesus 3 vezes. 3 vezes. Num dos piores momentos de sua vida. E isso após encher a boca, estufar o peito e dizer: jamais trairei você. Mas ele trai 3 vezes. Mas Jesus não desiste dele. O texto nos mostra Jesus tratando Pedro, restaurando Pedro, levantando Pedro do chão. Podemos dizer que Jesus, em outras palavras, disse a Pedro: você está perdoado, siga em frente, seja uma bênção em meu nome. Ele não desistiu de seus amigos quando eles falharam. E você? E você?
desiste das pessoas. Aquele que nos ensinou, aquele que ensinou a Pedro. Jesus disse a Pedro, respondendo a ele uma pergunta. Pedro perguntou: Senhor, quantas vezes, até quantas vezes deverei eu perdoar a meu irmão? Jesus disse a ele: 70 vezes 7, não apenas 7. E chega a hora de Jesus mostrar para Pedro como é que se faz. E Jesus mostra, e Jesus faz. Ele perdoa 70 vezes 7. E você? Por fim, o verso 41 ainda diz: basta, chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. O que eu vejo Jesus fazendo aqui? Eu vejo ele enfrentando a adversidade. Jesus se rendeu a Deus, mas Jesus não se entregou à adversidade. É para morrer, eu vou morrer. É para sofrer, eu vou sofrer. É para cumprir o propósito de Deus, eu irei cumprir, mas não serei derrotado. E me lembro de Paulo dizendo: abatido sim, mas não destruído. Triste sim, mas não deprimido, encostado. Aflito sim, mas de pé e enfrentando a adversidade. E me lembro de um texto lá de Números 13, 26 a 30, você não precisa abrir lá. Mas nesse contexto, os espias voltavam da terra prometida e davam a Moisés um relatório. E eles então disseram: a terra é muito boa, tem leite, tem mel, cachos de uvas gigantes. Mas tem gigantes terríveis, enormes, ferozes. O que será de nós? E nesse contexto, Josué e Calebe, eles se levantam e dizem: subamos e tomamos posse da terra. É certo que venceremos. Diante da adversidade, nós temos que nos levantar e enfrentá-la. 10 coisas que Jesus fez diante da adversidade, vou repetir para vocês e concluírem. Ele orou persistentemente. Ele levou consigo os seus amigos. Ele experimentou fortes emoções negativas. Ele compartilhou com seus amigos o que estava sentindo. Ele pediu apoio a seus amigos. Ele ficou sozinho. Ele rendeu-se a Deus Pai. Ele ministrou, continuou ministrando a seus discípulos. Ele não desistiu de seus amigos quando eles falharam. E ele enfrentou a adversidade. Ele encarou a adversidade. Tem uma frase da qual eu gosto muito, que diz o seguinte: azeitona prensada é que dá óleo. Azeitona prensada é que dá óleo. Naquela época, o óleo era útil para pelo menos 4 coisas: alimento, unção, combustível e fazer sabão. O óleo, então, era algo precioso, era algo útil, mas não havia como ter óleo sem prensar a azeitona. Assim somos nós. Deus quer extrair algo de precioso de nós. E para isso, Ele precisa nos prensar, nos espremer. Olhem o que a Bíblia fala de Jesus. Hebreus 5:7. Abra lá.
Hebreus 5,7 diz assim: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E, uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Até Jesus, que era perfeito, é perfeito, aprendeu, foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Que dirá nós? De Jesus, Deus extraiu um óleo precioso, e esse mesmo óleo precioso, Ele quer extrair de nós. E por isso Ele permite muitas vezes as tribulações. Mais um texto. O penúltimo. Olhem aí Romanos 8, 28. Romanos 8, 28 a 30 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas, as boas e as ruins, para o bem daqueles que amam a Deus. Que bem é esse? Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Que propósito é esse? O bem e o propósito é: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. O que Paulo está dizendo aqui é que Deus usa as coisas boas e as coisas ruins para nos tratar, nos moldar e fazer de nós pessoas semelhantes a Jesus. Cada tribulação, cada aflição, cada angústia é um agir de Deus em nossas vidas para nos moldar à imagem e semelhança de seu Filho. E por fim, 2 Coríntios 4,16. 2 Coríntios 4,16. Diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos por causa das tribulações. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Momentâneos e leves sofrimentos. Você sabe o que Paulo passou? Naufrágios, chicotadas, prisões. E ele chama isso de sofrimentos momentâneos e leves. Por quê? Por causa da glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, os sofrimentos, mas naquilo que não se vê, a glória eterna. Pois o que se vê, os sofrimentos, é transitório, mas o que não se vê, a glória eterna, é eterno. Fique em pé no seu lugar. Essa palavra foi sobre aprendendo com Jesus a como lidar com as tribulações. Eu espero que você saia com ela no seu coração, com esses 10 pontos aí arraigados
na sua mente. Mas antes de encerrarmos, eu gostaria de orar nesta manhã. Orar por aqueles que estão passando por tribulações, para que Deus os sustente e os ajude. Você está passando por uma tribulação? Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Vamos orar juntos. Afinal de contas, na tribulação, nós temos que orar persistentemente. Então vamos orar agora. Você está atribulado, sai do seu coração e vem aqui. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Sai do seu coração, não tem jeito, né? Muito bem. E como uma das coisas que nós aprendemos aqui, é que na tribulação, nós devemos contar com pessoas. Eu sei que vai ficar uma muvuca aqui, mas não tem problema. Você que está aí no seu lugar, escolha um que está aqui à frente e venha orar com ele aqui. Eu queria que para cada pessoa que está aqui à frente, houvesse outra ao lado, orando por ela. Não queria ver ninguém sozinho aqui à frente. Se você veio com o seu cônjuge, ok, podem ser vocês dois mesmo. Se você veio aí em amigos, podem ser os amigos que vieram juntos. Mas se há alguém aqui sozinho à frente, eu gostaria que viesse um irmão da igreja, se colocasse ao lado e intercedesse por essa pessoa. Intercedesse. Temos ainda alguns minutinhos, 11h59, pelo menos mais uns 5 minutos aí. Se você está aqui à frente e está sozinho, levante uma de suas mãos, para que alguém possa te enxergar e vir até você. Olha, veja aí uma mão levantada e vá até essa pessoa, orar com ela, por ela. Comece a orar, você que já está aí ao lado, comece a orar. Levante a sua voz, interceda, clame, ore. Você que está aí no seu lugar, levante as suas mãos, ore também. Interceda, em nome de Jesus. Peça a Deus, além da solução, o alívio. Alívio. Ó Deus, nós apresentamos a Ti cada um desses irmãos, dessas irmãs que estão aqui à frente, Senhor, em tribulação, ó Deus, em angústia, em aflição. Meu Pai, tudo é possível para o Senhor. Afasta desses irmãos esses cálices, mas seja feita a Tua vontade e não a nossa. Senhor, olha para cada um deles, Deus, contempla a sua dor, a sua aflição, a sua angústia. Nós pedimos a Ti, nós clamamos a Ti a solução, ó Deus, a solução, a resposta. Mas, ó Deus, o controle de tudo está nas Tuas mãos. O Senhor é soberano, é bondoso, é misericordioso. Então, meu Pai, pelo menos, Senhor, o alívio da aflição, o alívio da angústia, nós clamamos, Senhor. Nós pedimos, ó Pai, que a paz que excede todo entendimento, guarde esses corações, guarde essas mentes em Cristo Jesus. Meu Deus, fortalece no íntimo cada um, Senhor. Sustenta, meu Deus, a fé. Senhor, os joelhos que estão vacilantes, firma, Senhor. Ó Pai, aqueles que estão cambaleando, ó Deus, quase caindo, sustenta. Toma pela mão, Senhor. Mantém em pé, meu Deus. Ah, Senhor. E eu te peço ainda mais, meu Pai, ensina-nos a cada um de nós
através do exemplo de Jesus, teu Filho amado, a como lidar com a tribulação. Que cada um desses princípios, ó Deus, entre em nossos corações e nos ajudem a agir da maneira correta quando estivermos atribulados. Meu Deus, abençoa o teu povo, Senhor. Libera sobre eles a tua paz. Libera sobre eles sabedoria. Libera sobre eles o sim, a solução, a resposta. É o que nós pedimos, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Dê um abraço nessa pessoa que está aí perto de você. Que o Senhor abençoe e guarde a sua vida. Tenha um excelente domingo e semana em nome de Jesus.